sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo de número 8, nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 11. João está logo após o livro de Lucas, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí no livro de João, nós vamos estar lendo uma palavra que, acredito eu, falará em nossos corações. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Pode sentar. Nós vamos estar meditando nessa palavra que é tão conhecida dos irmãos. Provavelmente muitos de vocês conhecem de cor e salteado, como a gente diz lá na Bahia, né? Muitos de vocês aqui, se fosse estar aqui no meu lugar pregando, certamente eu pregaria até melhor do que eu. Mas acreditamos nós que a palavra de Deus, ela, quando sai da boca dele e vem em direção aos nossos ouvidos, a Bíblia diz que ela nunca, jamais, ela voltará para ele vazia. E nós vamos falar hoje de um Jesus que ele é maravilhoso, e ele veio à terra não com o intuito de condenar ninguém, mas Jesus, ele veio à terra com o intuito de salvar aqueles que se haviam perdido. Irmãos, existe uma história que dizia que havia em uma cidade um certo juiz, que ele era um homem muito reto e justo nas suas decisões. E naquela cidade havia um jornalista que ele vivia querendo pegar uma falha naquele juiz para que ele pudesse ter do que o acusar. E aquele jornalista, depois de um tempo, ele descobriu que um dos amigos daquele juiz, amigo íntimo daquele juiz, tinha feito algo de muito errado, e ele seria julgado por aquele juiz no dia seguinte. E aquele jornalista, ele pensa o seguinte, ele diz: eu vou até lá, porque se o juiz condenar aquele homem com a pena máxima que ele deve condenar, no outro dia eu vou escrever no meu jornal que aquele juiz é um juiz mau, é um juiz sem coração, é um juiz que não tem amor por ninguém, que condena até o seu próprio amigo. E aquele jornalista, ele pensa e diz: e se por acaso aquele juiz não der a condenação máxima para o seu amigo,
No outro dia eu vou escrever no meu jornal que ele é um juiz injusto, que quando se trata de julgar um amigo, ele vai lá e branda a pena e não dá a penalidade que ele deveria dar. E assim aquele jornalista, ele se prepara, e quando no outro dia, na frente da comarca, a cidade toda está lá para ver aquele julgamento, aquele juiz sentado no seu lugar, ele começa a falar o que o seu amigo tinha aprontado. E quando sai a pena para aquele homem, aquele juiz, ele deu a pena máxima. A pena era um valor altíssimo em dinheiro que aquele seu amigo deveria pagar. Aquele jornalista imediatamente sai e corre para o seu jornal, para escrever aquilo que ele já tinha dedicado no seu coração. Porém, quando aquele juiz, ele deu aquela pena máxima, ele desce, vai até o seu amigo, dá um abraço nele, pega um cheque do seu bolso e assina o valor que o seu amigo deveria pagar por causa da sua pena. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez pela nossa vida. Jesus, ele não deixou de ser justo e não deixou de ser misericordioso. Ele olhando para você e sabendo que você necessitaria receber a pena máxima, ele dá a pena máxima, mas na hora de pagar essa pena, ele mesmo ocupa o seu lugar. E ali na cruz do Calvário, ele assina a sua vitória com a morte dele, te garante a vida e a vida eterna. Pode aplaudir, Jesus. Pode aplaudir. Porque ele é digno. Nós chegamos em uma história bem parecida com essa que nós acabamos de contar. A Bíblia, ela nos relata que era tempo de festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus também eram pessoas incrédulas. Os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: o Senhor não vai para o tabernáculo para que as tuas obras sejam manifestas? Jesus diz para ele: pode ir vocês, ainda não é chegado o meu tempo. E eles vão para a festa, e depois de um tempo Jesus também vai. E a Bíblia diz que Jesus vai meio que oculto, escondido. As pessoas procuram por ele, mas não encontram, porque ele se oculta. E na oportunidade que ele tem, ele começa a pregar, a falar da palavra de Deus. E quando ele começa a pregar, a falar da palavra de Deus, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles ficam perplexos e eles querem de uma forma ou de outra prender a Jesus Cristo, porque aqueles homens, eles são tomados de uma inveja tão grande no seu coração. Eles observam aquele Jesus que era filho de carpinteiro, que não estudou em lugar algum, mas que tinha um conhecimento amplo das Escrituras Sagradas. E dentro daquele conhecimento tão amplo, os sacerdotes, eles ficam preocupados, eles ficam angustiados, e eles dão uma ordem para os seus soldados, dizendo: vai até este homem e prenda-o, e traga-o preso até a nós. E quando os soldados vão para encontrar com Jesus e trazer preso, aqueles homens não têm coragem de o prender. E a Bíblia diz ainda, porque não era também o tempo de Cristo. E quando eles voltam para o sacerdote diz: mas cadê o prisioneiro? Eles olham e dizem: Senhor, nunca vimos homem como este, que traz umas palavras como este traz. Porque quando este homem está falando, a palavra dele, ela mexe com a gente. É uma palavra transformadora, é uma palavra arrebatadora. E o sacerdote olha para aquele homem e pergunta para aquele soldado: por acaso vocês também se converteram a ele? Mas o fato é que Jesus, naquele momento, não é preso. E dali, algum tempo depois, Jesus, ele vai para um monte chamado Monte das Oliveiras, que entra nessa história que nós estamos falando agora. O versículo de número 1 diz: porém Jesus foi para o monte
da Oliveira. E o que é que Jesus ele ia fazer no Monte da Oliveira? Quem pode responder, igreja? Ele ia lá para orar. Jesus toda vez que ele sentiu uma necessidade de falar com Deus, ele nos dava esse exemplo. Ele saiu do meio da festa e ele foi para o Monte das Oliveiras, e ali ele passou a noite inteira em oração. Ele passou a noite inteira buscando a presença do Pai. Ele passou ali o seu tempo clamando, rogando, buscando a presença de Deus. Ei, meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele disse que ele e o Pai até hoje não parou de trabalhar. Eles trabalham até hoje por conta da tua vida. Ele trabalha para te proteger. Ele trabalha para repreender o inimigo que quer te pegar. Ele trabalha rasgando os projetos do diabo contra a tua vida, ainda quando você não está pensando, não está entendendo nada do que está acontecendo. Jesus está trabalhando a teu favor. Enquanto Jesus está lá à noite orando, buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que existe um outro cenário. Uma mulher casada, ela estava distante do seu marido e ela estava o traindo com uma outra pessoa. Aquela mulher, ela estava envolvida no braço de um outro homem, e ali ela se entregava para ele sem pensar nas consequências, sem entender o que poderia acontecer. Aquela mulher era uma mulher judia, era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, era uma mulher que sabia que se ela fosse pega, ela seria condenada ao apedrejamento, mas ela não estava preocupada com nada. Naquele momento, o que ela se preocupava era se entregar, era se envolver no prazer com uma outra pessoa. E enquanto ela se envolvia naquele prazer com uma outra pessoa, Jesus está no monte orando. Jesus está lá falando com Deus. Ela não sabia que pela manhã ela ia ter um encontro com ele, com Jesus. Mas Jesus já sabia que pela manhã teria um encontro com aquela mulher. Querida, às vezes, amados irmãos, nós não fazemos ideia do que vai acontecer amanhã com a nossa vida. Nós não fazemos ideia do que vai acontecer daqui a 1 hora, talvez daqui a 5 minutos, tudo pode mudar na nossa vida, mas Ele sabe. E mesmo Ele sabendo, Ele procurava estar em oração, falando com Deus. A pergunta que fica para nós é: como é que está a nossa situação quando se fala do trato da oração para com Deus? Você jovem que hoje está fazendo um culto maravilhoso ao Senhor, você tem buscado ao Senhor? Não precisa responder para mim, só no teu coração. Você que está me ouvindo aí, como é que você está? A tua vida de oração, como é que ela está perante ao Senhor? Se Cristo precisava orar para enfrentar os problemas que vinham na frente dele, imagina a sua igreja, imagina nós que somos servos dele. E às vezes nós temos que orar não apenas porque nós temos problema. Eu não devo orar, irmão, só porque eu tenho problema. Eu não devo orar só porque eu tenho alguma dificuldade. Eu preciso orar para que quando alguém vier com problema até a mim, eu saber o que fazer, eu tomar a decisão correta, eu poder entregar a palavra correta, eu poder transformar aquela vida que está errada para uma vida abençoada através da palavra de Deus. A palavra de Deus na tua vida é um grande propósito que Ele tem para ganhar almas para o reino. Jesus está lá orando, buscando a presença do Pai. Aquela mulher, ela está se entregando, sem pensar nas consequências, sem entender o que poderia acontecer. Ela não está preocupada, mas no momento em que ela está orando e a noite vai passando, o dia amanhece. A Bíblia diz que Jesus, quando o dia amanhece, Ele não sai do monte para ir para casa dormir. Ele não vai procurar um conchego em algum lugar. A Bíblia diz que Ele volta para o templo.
E lá no templo ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele começa a pregar. O versículo 2 ele diz: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentado, os ensinava. Jesus não foi descansar, ele não foi procurar um lugar aconchegante para dormir, mas ele está lá na porta do templo, ensinando a multidão que estava ali ouvindo, que estava aprendendo com ele. Mas a palavra diz que enquanto ele ensinava aquela multidão, uma coisa inusitada acontece na vida daquela mulher que vai mudar a história dela. Porque enquanto ela está lá achando que está tudo bem, ela é surpreendida e alguém dá um flagrante naquela mulher. Aquela mulher, ela é pega no ato, e quando ela é pega, ela sabe que agora o fim dela está próximo. Ninguém poderia de forma alguma fazer alguma coisa por aquela mulher. Ninguém poderia de forma alguma, na ótica humana, salvar aquela mulher das pedradas, salvar aquela mulher da morte iminente que estava para acontecer na vida dela. E como de costume, pegaram aquela mulher, levaram ela para os fariseus e os sacerdotes, colocaram ela na frente deles e disseram: esta mulher foi pega agora, em pleno ato de adultério, ela foi tomada em flagrante. E quando os fariseus ouvem aquilo, eles encontram ali uma oportunidade de tentar derrubar a Jesus Cristo. Eles encontram ali uma oportunidade de colocar Jesus contra a parede. Porque quando eles levam aquela mulher até a presença de Cristo, eles não levam ali com a intenção de que Jesus pudesse fazer algo por ela. Eles levam ela até a presença de Cristo porque eles dizem: ele não vai poder ignorar uma lei na frente de todo mundo. Ele não vai poder perdoar esta mulher na frente de todo mundo. Se ele ignorar a lei, ele também pode ser apedrejado. E se ele não a perdoar, depois que a gente a matar, podemos dizer que ele não tem amor coisa nenhuma, que ele não tem misericórdia, senão ele teria perdoado a mulher. Observa a estratégia do inimigo para te derrubar. Observa a estratégia que o inimigo ele prepara para poder pegar uma pessoa que não tem nada a ver com o problema, envolver ela no problema, para depois a responsabilizá-la daquele problema que ela nem sabia que estava acontecendo. Amados, nós devemos ter total cuidado. Jesus ele nos ensina dizendo que nós devemos vigiar e orar. Ele não diz orai e vigiai. Na verdade ele diz assim: olhai, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Sabe o que é que ele está nos dizendo aí? Que a tentação ela está ao nosso redor, e que se a gente não vigiar, a gente pode cair, a gente pode se entregar, a gente pode sofrer uma derrota. Mas ele está lá ensinando aquele povo a respeito da palavra de Deus. O inimigo está de longe preparando uma cilada, e aquela mulher totalmente envergonhada pelo que tinha acontecido, os homens pegam aquela mulher e vai a conduzindo pelas ruas de Jerusalém, vai levando à porta do templo onde Jesus estava ensinando. Entende que aquela mulher ela estava em uma situação muito difícil. Imagina você o que é que aconteceria com você no momento em que descobre algo podre da tua vida, e esse algo podre da tua vida ele é exposto no meio de uma grande multidão. Imagina o marido daquela mulher também, cheio de fúria. Na cabeça dele a morte dela era uma justiça. Na cabeça dele a morte dela, ele estava fazendo justiça, porque afinal de contas ela era uma mulher adúltera, afinal de contas ela tinha ido contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. E aquele marido enfurecido, junto com o sacerdote, junto com os escribas, vai levando aquela mulher, arrastando ela, empurrando, e a multidão
adúltera, e aquela mulher está de cabisbaixo, totalmente derrotada por dentro, e ela sabe que a única coisa que ela pode esperar agora são pedradas sobre o seu corpo até que ela venha a falecer. Mas Jesus está lá no seu canto, e eles chegam com aquela mulher, empurra aquela mulher na presença de Cristo, e eles vão lá para ele e contam o que aconteceu. Eles dizem assim: Senhor, esta mulher, ela foi pega no próprio ato adulterando. A lei de Moisés nos manda que a apedrejamos até a morte. E tu, o que dizes? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se a lei de Moisés ordena que aquela mulher fosse apedrejada até a morte, aqueles homens não precisavam levar ela até Cristo. O normal era que eles tirassem ela fora da cidade, e lá fora da cidade eles aplicassem a sua sentença, o apedrejamento, até que ela viesse morrer. Mas eles pegam ela e levam ela até a presença de Cristo. E quando eles dizem isso, irmão, Jesus não demonstra nenhum momento que ele ficou afobado, apavorado, não. Jesus tranquilamente, com o seu dedo, ele começa a rabiscar o chão, de um lado para o outro, e todos ali esperando dele uma resposta, e todos começam a olhar para Jesus e começam a dizer: e aí, Senhor? Começa a pressioná-lo. O que é que o Senhor nos diz? O que é que devemos fazer com esta mulher? Ela foi pega adulterando, ela foi pega traindo o seu marido. Olha só essa mulher na tua presença. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa: como é que estava o estado emocional daquela mulher? Como é que estava o coração daquela mulher? Será que ela pelo menos conseguia erguer a cabeça e olhar para alguém? Será que ela pelo menos conseguia olhar de lado, sabendo que a multidão estava cercando de todos os lados, sabendo que aqueles homens religiosos, escribas, conhecedor da lei, conhecido como mestre, como doutor da lei, estavam ali? Os fariseus, que nem todo fariseu era um sacerdote. Fariseu eram homens que voluntariamente trabalhavam no templo, eram homens que se envolviam nos rituais. Eles também estão ali dizendo: Senhor, nós queremos uma resposta tua. E eles acreditando que na frente de Cristo uma pessoa seria morta. Mas Jesus, quando ele ergue a cabeça, ele se endireita, a Bíblia diz, ele se endireita, ergue a cabeça e diz: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, irmãos, pensa que o marido daquela mulher, ele queria ver justiça, ele queria ver a morte dela. Pensa que aquele sacerdote, aqueles escribas, eles estavam ali querendo a matar, para depois da morte dela, eles poderem trazer alguma condenação sobre Jesus Cristo. Mas de repente a palavra de Jesus, ela vem, e poucas palavras. Quando a palavra de Jesus, ela entra na mente daquelas pessoas, muda tudo. Muda o comportamento mental, muda o comportamento emocional, muda tudo na vida daqueles acusadores, porque aquelas pessoas que estavam ali, estavam apenas apontando o dedo para acusar, estavam apenas dizendo: ela é uma pecadora, ela é uma adúltera, ela merece morrer, ela tem que ser apedrejada. Mas quando Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo começaram a largar a pedra de mão e sair de fininho e irem embora. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Que aqueles acusadores eram tão pecador quanto aquela mulher que estava ali. Aquela mulher, ela foi pega no ato do adultério, mas aqueles que o acusavam, que a acusavam, eles também tinham pecados escondidos, ocultos,
que ninguém sabia, mas a consciência dele sabia. Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, o marido daquela mulher não teve coragem de apedrejá-la. Aquele sacerdote não teve coragem de apedrejá-la. Aqueles escribas não teve coragem de apedrejar, porque esta palavra, talvez falada por um homem comum, não surgiria efeito nenhum, mas falada pelo Filho de Deus, ela vem com unção, ela vem com graça, ela vem com poder de transformar, ela vem com poder de mudar, ela vem com poder de dar uma nova chance para aquele que estava perdido. Palavra show de lei que ainda sobre todos começam a sair, e vão saindo, até que não tem mais ninguém. A Bíblia diz, além de Jesus e aquela mulher. E agora, irmão, o que é que aconteceria com você se você descobrisse que o teu irmão fez um pecado que parece que é aquele pecado que a gente nos choca, a gente fica chocado, a gente fica estarrecido, mas ele é um cristão, e aí de repente esse irmão chega até você e te pede perdão. O que é que você diria para ele? Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a liberar perdão, nós precisamos aprender com Cristo, que é amor, o que é perdão, porque depois que todo mundo sai da presença daquela mulher, Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher olha para ele e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E estava ali o único que poderia condenar aquela mulher, porque no meio de todos aqueles, o único que não tinha pecado era Jesus Cristo. Ele disse: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E só ele podia fazer isso, só ele podia pegar uma pedra e atirar naquela mulher, só ele podia agir dessa forma, mas ele não agiu. Ele está dizendo para mim e para você: ainda que você esteja na condição de atirar pedra, não atire, perdoe, 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 porque essa é a essência do meu evangelho. Jesus não começa a dizer: está vendo? Você sabia que não podia pecar, mas você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Não, 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 Jesus não julga. Jesus simplesmente diz para ela: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Aquele que era o único que podia condenar está dizendo: eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não condena você. Jesus não veio aqui para te condenar, Jesus veio aqui foi para te salvar. Ele diz: o são não necessita de médico, mas sim aqueles que estão doentes. É aquele que está afundado no pecado, é aquele que está afundado, irmãos, e não encontra um socorro. E quando ele pensa que vai morrer, Jesus estende a mão e pega na dele e diz: fica de pé, porque eu te amo. Às vezes nós, como igreja, quando a gente vê alguém errando, a gente quer dar um sermão. Quando a gente vê alguém no pecado, a gente quer dar um sermão.
a gente começa a estar vendo. Dizia que era santo e anda no pecado, dizia isso ou aquilo e continua fazendo o que é errado. Jesus não deu sermão nenhum naquela mulher. Jesus não parou lá para pregar para aquela mulher. Jesus não foi dizer para aquela mulher, mas você sabia que não podia porque tu fez. Jesus não estava ali, irmãos, como um acusador, porque quem faz esse papel de acusador na Bíblia é Satanás, é o diabo, é ele que é o acusador das nossas almas. Mas Jesus Cristo, ele é aquele que te liberta, ele é aquele que te dá vitória, ele é aquele que é o teu juiz, é o teu advogado, ou seja, ele é o seu tudo. Aleluia. Enquanto às vezes tem uma multidão querendo nos condenar, querendo nos acusar, Jesus, talvez ele está arriscando no chão. Quando ele está arriscando no chão, tem gente pressionando, tem gente dizendo, mas Senhor, queremos ouvir uma tua resposta tua, mas ainda não é a hora. Ele ainda continua arriscando no chão. Tem gente que às vezes está precisando de uma palavra dele, porque é aquela palavra que vai transformar, mas ele está riscando no chão. Agora uma coisa eu te digo, no momento que Jesus parar de riscar, e ele se endireitar, e olhar para a multidão que te persegue, esta multidão não vai fazer nada contigo, porque basta uma palavra dele, e todas as coisas elas mudam. Ele dá forma, ele consegue destruir pensamentos que já estão construídos, pensamento de condenação, pensamento de morte, pensamento de tragédia, pensamento de desgraça. A cena naquele dia, sabe qual era? Como ela era para ela terminar? A cena naquele dia era para terminar da seguinte forma: uma mulher em pé, recebendo pedradas em todo o seu corpo, o sangue jorrando, seu marido furioso do lado, até o momento que ela perdesse a vida, caísse no chão, e aquela multidão ia embora alegre, porque tinha feito justiça, e do lado, sem eles perceber, ia estar Satanás olhando e aplaudindo, batendo palma. Às vezes, irmãos, quando nós estamos fazendo aquilo que não deve, o diabo está olhando e está aplaudindo, ele está dizendo, é isso aí. Quando você deixa de perdoar alguém, o diabo está aplaudindo. Quando você deixa de amar alguém, o diabo está aplaudindo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho que amar um e odiar o outro, negativo. A essência do Evangelho de Cristo é que nós devemos amar a todos. Se eu amo A dentro da igreja, mas eu não amo B, na verdade nem A eu também amo, porque aquele que tem o amor de Cristo dentro do seu coração, ele tem que amar a todos incondicionalmente. É isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a tua vida, que quando alguém chegar se arrastando, humilhado, prejudicado na tua frente, perdoa sem blasfemar. Jesus disse, mulher, vai e não peques mais. É o que Jesus quer em você. Jesus não estava ali, irmãos, concordando com o erro daquela mulher, até porque no meio de todos eles não tinha ninguém certo a não ser o próprio Jesus. Todos aqueles acusadores estavam errados tanto quanto aquela mulher. Era, como diz o ditado, sujo falando do mal lavado. Todos estavam ali para matá-la, mas eles também estavam no mesmo patamar, no mesmo nível de pecado. Eles estavam ali na frente junto com aquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós aqui somos pecadores. Você vai ser salvo não é porque você é bonzinho. Você vai ser salvo não é porque você é uma pessoa bela, bonita. Você vai ser salvo porque você creu na pessoa de Jesus Cristo e o sangue dele vem e purifica você de todo o pecado. É por isso que você vai entrar no reino do céu. É por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este sangue ele te purifica, este sangue ele te justifica, e este sangue, através deste sangue, você entra nas mansões celestiais.
Jesus não concorda com o pecado nem com o erro. Por isso que ele fecha dizendo para aquela mulher: vai e não. É isso que Jesus quer de você. Não peques mais. Abandone a vida de pecado. Abandone aquilo que o mundo quer oferecer para você. Aquilo que o diabo quer te entregar. Abandone. Porque o único que pode dar uma vida e vida com abundância, o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. E a ele eu vou pedir agora uma linda salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Bendito Santo.